Olá, meus queridos, misericórdia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem para o coração. E hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, eu, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, gostaria de refletir e pensar um pouco com você sobre um texto que se encontra em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 17, que diz assim: A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segue-me e vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e os seguiram. E indo um pouco mais à frente, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João no barco com seu pai, consertando as suas redes. E ele os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco de seu pai e o seguiram. Eu gostaria de falar sobre obedecer o chamado de Jesus. Hoje pela manhã, eu recebi aqui em minha casa dois irmãos, sendo que um é seminarista da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, o irmão Anderson, da Igreja Batista de Água Branca, e recebi juntamente com ele a sua cunhada, a irmã Luciane, que é da Igreja Assembleia de Deus. Ambos são aqui da cidade de Osasco, uma cidade que faz divisa aqui com Cotia. E nós ficamos aqui algumas horas, acho que 4 ou 5 horas, em uma conversa muito animada e muito gostosa sobre as questões do reino de Deus, as questões sobre a Igreja do Senhor Jesus, as questões do momento, do ambiente que estamos vivendo hoje em dia. E entre todos esses assuntos, veio o assunto pastorado. Afinal de contas, o Anderson tem um chamado ao ministério pastoral e ele está se preparando na faculdade teológica. E dentro da nossa conversa, nós estávamos falando da importância da convicção do chamado para uma obra específica. Por quê? Os chamados para a obra de Deus não são somente pastores, não são somente homens. Em primeiro lugar, ser chamado para fazer a obra de Deus não é um privilégio somente de homens, mas chamados para fazer a obra de Deus é um privilégio de todo aquele que é remido e lavado no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e é selado pelo Espírito Santo, recebeu um chamado para servir. E esse servir pode ser em várias áreas, pois a obra do reino de Deus, ela é um campo gigantesco. As diversas formas de se proclamar o evangelho são multiformes. Deus usa tudo e a todos para que Jesus Cristo seja anunciado. A questão primordial é:
como tem sido a nossa posição diante do chamado que Deus tem nos dado. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus estava iniciando o seu ministério e que Jesus estava andando pelo próximo ao mar da Galileia, quando ele passou por um barco e viu 2 homens pescando. E Jesus, imediatamente ao ver Pedro e André, os convocou, dizendo: deixem as redes e eu vou fazer com que vocês se tornem pescadores de homens. E o texto vai dizer que, ao ouvir essa convocação, Pedro e André não argumentaram com Jesus o que eles iriam fazer. Eles também não argumentaram com Jesus o que eles receberiam em troca de deixar a sua profissão de pescador e se tornarem pescadores de homens. Eles não quiseram saber quais os benefícios que esta troca, que esta aceitação de um chamado traria para eles. O texto é claro de dizer que, ao ouvir o chamado, eles imediatamente deixaram o seu barco, deixaram as redes, deixaram a pescaria e seguiram a Jesus. Como também o texto vai dizer que um pouco mais à frente, Jesus agora vai ali e encontra Tiago e João, filhos de um homem chamado Zebedeu, que também era pescador, e os seus filhos também eram pescadores. E Jesus também faz para Tiago e para João o mesmo chamado: venham, me sigam. O texto não diz se Jesus fez a mesma proposta: farei de vocês pescadores de homens. O texto diz que Jesus simplesmente chamou os dois: sigam-me. E diz o texto que eles imediatamente pararam de consertar as redes na qual eles estavam trabalhando, deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram o seu pai e seguiram a Jesus. E também o texto vai dizer que nem Tiago e nem João argumentaram com Jesus o que eles receberiam em troca desta mudança de função. Eles não perguntaram para Jesus quais seriam as benécias que eles receberiam no lugar de deixar o seu pai, de deixar o seu trabalho cotidiano e seguir a Jesus. O texto simplesmente diz que Pedro, André, Tiago e João, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram tudo e seguiram Jesus para a obra do ministério. E ao seguirem a Jesus, se você continuar lendo o texto, você vai ver que não somente esses 4, mas todos os outros discípulos que Jesus foi chamando pelo caminho, todos os seus discípulos e os seus apóstolos participaram de uma obra gigantesca e excelente. Porque a obra do reino de Deus é uma obra excelente e maior do que qualquer outro trabalho que possa existir neste mundo. Eu, particularmente, acho que um dos trabalhos mais bonitos que existe neste mundo é o trabalho na área da medicina. É a área daquelas pessoas que se dedicam como médicos, como enfermeiros, a atender pessoas para que elas possam serem curadas, para que o sofrimento seja amenizado.
Mas acontece que a obra do trabalho no reino de Deus, a obra da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, é uma obra mais excelente do que a própria medicina. Mais excelente do que qualquer outro trabalho ou função que exista. Sabe por quê? Quando eu continuo a ler o texto, eu vou ver que Jesus, além de pregar o evangelho do reino, diz lá no versículo 23, ele curava a enfermidade e todas as doenças entre o povo. Vai dizer ainda mais que ele libertava os atormentados. Vai dizer que ele expulsava os demônios daqueles que estavam possessos. Vai dizer que ele curava os lunáticos. Quem são os lunáticos na terminologia aqui? São aquelas pessoas que estão com desequilíbrios emocionais. Lunáticos aqui no original grego quer dizer pessoas emocionalmente destruídas, quebradas. São pessoas com depressão, são pessoas com diversas síndromes de ansiedade, são pessoas com esquizofrenia, são pessoas que estão sofrendo de alguma patologia emocional e mental. Então Jesus, além de libertar vidas da mão dos demônios, além de curar todas as doenças e enfermidades, curava também as pessoas na sua mente e no seu emocional. E o texto vai dizer que Jesus não curava somente os judeus, mas vai dizer que ele curava sírios, vai dizer que ele curava os galileus, ele vai dizer que curava pessoas da região de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Por quê? Porque a obra do reino de Deus não é condicionada a um grupinho de pessoas. A obra do reino de Deus é condicionada a toda a humanidade. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 1, vai dizer aos seus primeiros discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, e depois que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, eles poderiam cumprir o ide e pregar o evangelho, onde? Jerusalém, Judéia, Samária e até os confins da terra. Porque a obra do reino de Deus, além de ser uma obra excelente, é uma obra maior do que qualquer outra função existente. A obra do reino de Deus, ela é completa porque ela cura o homem no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E acima de tudo, a obra do reino de Deus não vê cor, não vê raça, não vê nada daquilo que nós muitas vezes colocamos como impedimento. Porque a obra do reino de Deus não faz acepção de pessoas. A obra do reino de Deus, a pregação do evangelho do reino de Deus deve ser feita para todas as pessoas. E aqueles que crerem devem ser ensinados em tudo o que Jesus deixou, e esses devem ser batizados para dizer que agora são novas criaturas. Pois o batismo não salva ninguém, o batismo é apenas uma maneira exterior de demonstrar aquilo que aconteceu no nosso interior. O batismo significa que eu morri para este mundo, mas em Cristo Jesus eu nasci para uma nova vida com Deus.
Então, meu querido e amado irmão, ser chamado para fazer a obra de Deus é algo maravilhoso e algo fantástico. Mas eu quero te dar um alerta. Quando Jesus chama alguém, seja para ele ser pastor, presbítero, diácono, bispo, professor de escola dominical, recepção da igreja, limpar o banco da igreja, porque não pense você que aquele irmãozinho que limpa o banco da igreja, ele é inferior ao pastor que está pregando no púlpito. Não, porque na obra do reino de Deus não existe escalonamento. No nosso mundo social que nós vivemos, existem funções de hierarquias, e essas hierarquias, cada um faz uma coisa e cada um manda um no outro. Na obra de Deus não existe isso. Na obra do reino de Deus, não interessa se você é bispo, pastor, presbítero, ou você é alguém que fica na porta da igreja cumprimentando quem chega. Todos são importantes e todos fazem a obra do reino de Deus. O importante é que todos façam a obra do reino de Deus, em primeiro lugar, compreendendo o chamado. Em segundo lugar, fazendo da melhor maneira possível. Terceiro lugar, sabendo que quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E em quarto lugar, em nenhum momento, em nenhum lugar, Jesus prometeu riqueza, fama e poder. Você não vai encontrar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você não vai encontrar em toda a palavra de Deus uma promessa de que aquele que serve ao Senhor vai ser rico, próspero ou poderoso. Quem diz isso não conhece Jesus. Quem diz isso não conhece a palavra de Deus. Quem diz isso não foi chamado para a obra do reino de Deus. Porque a obra do reino de Deus não é baseado em ouro e prata, mas é baseado no Espírito Santo, na tua vida, na minha vida, para abençoar outras vidas. Então, meu querido, se você é crente em Jesus Cristo e foi chamado para um ministério, se você ouviu de Jesus um segue-me, pode seguir Jesus sem medo. Você não vai se arrepender. Você talvez não seja conhecido como alguns pastores que estão aí na internet, que são conhecidos e que falam para centenas e milhares de pessoas. Mas uma coisa é certa: se você fizer a obra de Deus, dando um copo de água fria para um dos pequeninos do Senhor, você não ficará sem o teu galardão. É a mesma coisa com este vídeo que eu gravo. Alguns são assistidos por 100 pessoas, 120, outros são assistidos por 70, 30, 20, 10, mas o que me importa não é a quantidade, mas o que me importa é que se uma pessoa assistir a este vídeo e for abençoada, eu alcancei o objetivo que Deus me colocou no coração. Então, faça a obra de Deus sem esperar nada em troca. Faça a obra de Deus sem cobrar. Eu acho um cúmulo, eu acho um absurdo
Algumas pessoas, quando vêm me convidar para pregar ou para dar uma palestra ou algo semelhante, e me perguntam: quanto o senhor cobra? Como é que é? Cobrar para pregar a palavra de Deus? Cobrar para compartilhar da minha fé? Eu não sou desse tempo, eu sou das antigas. Eu sou das antigas. De graça eu recebi, de graça eu dou. Então, meu querido e amado irmão, cumpre o teu ministério como um bom obreiro e seja mais do que feliz em nome de Jesus. Pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, para todos aqueles que me dão o privilégio de ser ouvido e visto. Deus os abençoe. Até a próxima.